E aí, galera, sobrevivendo até aqui? Você viu que ele está fatiando a matéria em pedacinhos pequenos para ficar mais fácil de digerir, não é isso? Então é o seguinte, galera, você viu lá no primeiro bloco o conceito de período e frequência. Eu vou precisar deles agora. Você viu também no segundo bloco a questão da posição angular e o que é o deslocamento angular. Você viu que quando a gente lida com cinemática angular, muito me interessa saber o seguinte: qual é a rapidez com que o corpo varre um certo ângulo? Isso é muito importante para a cinemática angular. Beleza? Isso você tem que ter na cabeça. Enquanto na cinemática escalar a gente se preocupa com distância, aqui a gente se preocupa com ângulo. Beleza? Tranquilo? Então olha para cá. Vamos voltar aqui naquele assunto de uma partícula que sai de uma posição e vem para outra. Tá? Só que aqui ele está se movendo numa circunferência. Legal. Então, ao mesmo tempo, cara, que o cidadão aqui que andou daqui para cá, ele andou um certo deslocamento escalar, que é medido em metros, ele também se moveu um certo deslocamento angular, que é medido em radianos. Tranquilo? A gente viu que uma coisa não elimina a outra. Ao mesmo tempo que você faz uma coisa, você faz outra. Beleza? Então tá bom. E aí eu quero comparar aqui, ó, as duas situações, angular e escalar. Galera, quando a gente vem falar de velocidade, eu finalizei a aula comentando isso. Velocidade é sempre a rapidez com que você faz alguma coisa. Se na velocidade escalar, né, no mundo escalar, a velocidade escalar é a rapidez com que você percorre uma distância, na natureza angular, a velocidade angular é a rapidez com que você varre um ângulo. Olha como a ideia é idêntica, galera. Quando você está na cinemática escalar, você chega para mim e fala assim: professor, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Nenhuma novidade aqui. É a rapidez com que você muda de posição. E agora, galera, a gente vai na cinemática angular falar assim: velocidade angular, que é essa letrinha aqui que parece um W, na verdade ela parece até outra coisa, mas não vem ao caso. Ela é a versão minúscula da letra ômega, tá? Não é nada de bobagem que você pensou, não. A velocidade angular, ela é a rapidez, galera, com que o cara varia a posição angular dele, ΔΦ. E aí esse cara aqui, a gente mede ele como? Quantos metros por segundo o cara anda? Aqui eu vou perguntar para você o seguinte: qual é a velocidade angular do cara? E você vai me responder em radianos por segundo. Professor, parece uma coisa de outro mundo, mas eu vou te dizer que não é. A velocidade angular, galera, é uma coisa relativamente fácil. Você quer ver uma coisa? Eu fiz aqui um esqueminha muito tosco do nosso planeta, certo? Eu quis mostrar para você aqui, usar em várias posições. Aqui ele está na latitude de 0 grau, ele está no Equador. Aqui ele está na latitude de mais 60 graus no hemisfério norte. Aqui ele está na latitude de menos 60 graus, ou seja, ele está no hemisfério sul. Mas vem cá, independente do local, se você mora no Polo Norte, se você mora no Canadá, se você mora no Equador, se você mora em Porto Alegre ou em Cuiabá, tanto faz, o seu relógio marca as horas, certo ou não? Você sabe que se passou um dia inteiro quando o seu relógio marca que se passaram quantas horas? 24 horas. Ou seja, quando a Terra dá uma volta inteira em torno do seu eixo, a gente diz que se passou um dia, ou seja, se passaram 24 horas. Pessoal, se isso aqui for, sei lá, velho, 13 horas do dia 1º de abril, às 13 horas do dia 2 de abril vai estar todo mundo na mesma posição, sim ou não? Eles teriam dado uma volta completa em torno da Terra. Então vem cá, quem dá uma volta completa percorre quantos graus, galera? Isso, você falou 360, né? Foi isso que você falou? Isso, legal. Você falou que então todo mundo ali girou 360 graus.
Em quanto tempo eles fizeram isso? Ah, professor, em 24 horas. Pô, cara, se todo mundo varreu o mesmo ângulo de 360 graus ao mesmo tempo, então eu posso dizer para você que tanto faz a latitude que você vai estar, a velocidade angular de todo mundo é a mesma. Vamos ver qual é essa velocidade angular? É fácil. A velocidade angular é a variação do ângulo no tempo. Beleza, professor. Mas lembra que eu falei para você? A gente não vai trabalhar com isso aqui em grau, a gente vai trabalhar em radianos. Povo, quando o cara dá uma volta completa, quando ele dá 360 graus, quantos radianos dá? 2π. Ah, então todo mundo rodou 2π radianos. Em quanto tempo, galera? O pessoal fez isso em 24 horas. Ah, então dá para dar uma simplificadinha aqui, Guedes? Dá, olha, o 2 com 24 fica 12 aqui. Ah, Guedão, então peraí um pouquinho. Você está dizendo para mim que todo mundo aqui tem uma velocidade angular igual a quanto? A π sobre 12 radianos por hora. Essa aqui é a velocidade angular minha, sua, de todo mundo que está rodando com a Terra. Agora, uma curiosidade para você, tá? Se você ainda não percebeu onde é que eu quis chegar. Já parou para pensar quanto é que é π sobre 12 radianos? É só tirar o π aqui e botar 180, né? Sabe quanto é que dá 180 por 12? 15. 15 o quê? Graus. Ah, então a velocidade angular da Terra é de 15 graus por hora. Te é familiar esse número? Se você está estudando para geografia, você sabe que a Terra é dividida em fusos, né? Os fusos, que são essas linhas aqui, ó, a distância angular delas, de uma para outra, é de 15 graus. Porque a cada hora que passa, gira um fuso que dá a diferença de uma hora para cada fuso horário. Entendeu? Beleza? E aí você pode aprofundar isso aí na sua aula de geografia. Mas o que você não pode ter dúvida? De que todo mundo na Terra tem a mesma velocidade angular. Porque todo mundo gira 360 graus ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Agora, isso aqui é bonitinho, mas a ideia pode ir mais longe e ficar mais fácil. Dá uma olhada aqui agora. Pessoal, existe uma relação aqui que facilita muito a vida da galera. Você pode achar, putz, mais uma fórmula. Então, se você quiser, ótimo. Se não, pode ficar com essa aqui mesmo. Mas tem uma que eu te aconselho. Existe uma relação, galera, entre o ômega e o período, né? Olha para cá. Se o ômega é a rapidez com que você varia um certo ângulo, vamos pensar no caso ali, quando você dá uma volta inteira. Quando você dá uma volta inteira, qual foi o ângulo que você percorreu? 2π. Só que quando você percorre uma volta inteira, o tempo de uma volta inteira se chama como? Quando você completa uma volta, o tempo que você leva para completar uma volta se chama período. Então é muito comum, galera, que apareça essa relação aqui para você como velocidade angular, ó. 2π sobre tesão. Pronto. É um jeito, galera, muito mais simples de você calcular a velocidade angular de alguém. Desde que você conheça o período, a vida está resolvida. Né? Eu podia ter feito desse jeito? Claro que eu podia. Olha para cá. Qual é o período da Terra? 24 horas. Quanto é que é 2π sobre 24? Π sobre 12. Entendeu? Eu poderia ter feito isso desde o começo, mas é claro que eu queria que assentasse a ideia na sua cabeça do que é a velocidade angular. Isso é muito importante. Beleza? E agora vamos caprichar um pouquinho mais, porque a gente sabe que a cinemática angular ela é cheia de formulinha, né? Você se lembra que eu falei lá na primeira aula que o período e a frequência têm uma relação? O que é período? Período não é o inverso da frequência? Então olha para cá. Se período é o inverso da frequência, ou seja, 1 sobre f, eu posso tirar esse cara daqui
e colocar 1 sobre f. O que vai acontecer? Vai ficar 2π dividido por 1 sobre f. Divisão de fração, o que você faz? Pega o cara de cima, mantém, e multiplica pelo cara de baixo invertido. 1 sobre f invertido é f. Ah, então tem outro jeito ainda de eu escrever essa velocidade angular, professor? Tem. Ômega também é 2π f. 2π vezes a frequência. Queridos, se eu tivesse numa aula presencial, eu te daria um macete não muito educado, mas eu não estou. Então, se um dia você me encontrar aí no WhatsApp, alguma coisa, quiser perguntar, eu pergunto. Mas gravado fica muito feio para mim falar esse tipo de bobagem, tá bom? Mas aqui, ó, 2π sobre tesão e 2πf. Os dois determinam exatamente a mesma coisa. Tranquilo? Então eu posso usar qualquer uma, Guedes? Pode, sem nenhum problema. Agora, tem uma parte que eu pessoalmente é a parte que eu mais gosto, que é uma relação entre a velocidade angular e a escalar. Mas para te explicar isso, eu vou apagar essa lousa e eu vou começar de novo com desenhos novos para você poder entender. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Enquanto eu apago a lousa, fica com essa imagem aqui que é legal para você poder entender essa questão da velocidade angular ser igual para todo mundo. Até já! Como você sabe, a Terra é como uma esfera que gira em torno de um eixo. A intersecção desse eixo com a superfície são os polos, Polo Norte e Polo Sul. O plano perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro da Terra é o plano do Equador. A intersecção desse plano com a superfície esférica é a circunferência máxima, que é a linha imaginária do Equador. A linha do Equador divide a Terra em duas metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude varia de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. E ela é dada pelo ângulo formado entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto que nós queremos localizar ao centro do globo. Para essa localidade ilustrada na figura, a latitude é de 40 graus norte. Vemos aqui outras localidades em diferentes latitudes, norte ou sul. Cada latitude determina uma circunferência ao redor da Terra, chamada de paralelo. Repare que um paralelo pode ser visto como a intersecção da esfera, que representa a superfície da Terra, com um cone cujo vértice está no centro da Terra. O Equador é o maior de todos os paralelos, e quanto mais perto nós vamos chegando dos polos, menores os paralelos vão ficando. Bom, galera, lousa apagada e agora vamos para o grande finale, né? Para a última parte de velocidade angular, que eu vou te dizer, talvez seja a parte mais importante, até porque é a parte que é mais cobrada, que é a relação, galera, entre a velocidade escalar e a velocidade angular. Bom, se você sabe isso aqui, ótimo. Se você não sabe, presta muita atenção, porque isso aqui é muito, muito, muito importante. Beleza? Galera, eu botei aqui para você um esquema básico, bem basicão, depois a gente vai começar a falar de mais e mais exemplos, tá? Mas vamos pensar aqui num ponteiro de relógio, né? Ponteiro, sei lá, dos minutos. Então, vamos lá. Peguei esse cara aqui, ele estava aqui na posição 0, né, o 12, e veio até aqui a posição 3. De forma que ele girou aqui, galera, um ângulo de 90 graus. Beleza? Bom, eu sei que esse cara fez isso aqui em 15 minutos, por exemplo, tá? Os valores agora não importam muito, mas fica na sua cabeça que ele fez isso aqui num certo tempo. Beleza? Então eu posso dizer que a velocidade angular desse ponteiro, ela pode ser perfeitamente calculável. Por quê, Guedes? Porque eu conheço, por exemplo, o 2π, eu conheço o período. Conhece? Claro que eu conheço, cara. Quanto tempo um ponteiro dos minutos demora para dar uma volta inteira no relógio? Não vai falar 12 horas, por favor. Se você pensou 12 horas, compra um relógio de pulso ali, de ponteiro, tudo bem? E fica olhando para ele, aprende a ver a hora em relógio de ponteiro, porque é importante pra caramba.
Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Galera, o ponteiro dos minutos leva 1 hora para dar uma volta inteira no relógio. Quem leva 12 horas para dar uma volta completa é o ponteiro das horas. Tudo bem? O ponteiro dos segundos leva quanto tempo? 60 segundos. Beleza? Tudo isso que eu estou falando são os períodos, né? Então eu conheço o período dos ponteiros dos segundos, 60 segundos. Conheço o período do ponteiro dos minutos, 60 minutos. Conheço o período do ponteiro das horas, 12 horas. Beleza? Então tá bom. Essa parte aqui era só para te ilustrar e se você não tem um relógio de pulso aí de ponteiro, por favor, providencia um que é legal. Você tem aqueles smartwatches, né? Bacana pra caramba. Então bota ele na função de ponteiro para você aprender a ver hora, porque isso cai em vestibular, beleza? Então tá bom, vem pra cá. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Tá vendo esse ponto? Esse ponto. O ponto da ponta do ponteiro. Esse cara percorreu não só um certo ângulo, galera, mas como ele percorreu uma certa distância, sim ou não? Beleza? Legal. Agora, me ajuda aqui. Imagina um ponto aqui no meio do ponteiro. Estou pintando aqui de verde. Esse ponto veio parar aqui. Então esse cara, galera, ele também fez uma curva, certo? Posso dizer que esse ponto verde e esse ponto laranja varreram, melhor dizendo, o mesmo ângulo ao mesmo tempo? Sim, né? Porque o ponteiro é um só. Mas a pergunta que eu te faço é, eles tiveram a mesma velocidade escalar? Eu acho que você já está respondendo para mim. Não, não tem. Sabe por quê? Imagina esse deslocamento verdinho aqui, ó. Vou chamar de deslocamento 1. Olha esse deslocamento grandão aqui. Vou chamar de deslocamento 2. Eles andaram distâncias diferentes ao mesmo tempo. Opa, como é? Se eles andaram deslocamentos escalares diferentes ao mesmo tempo, então a única explicação é eles terem velocidades escalares diferentes. Aí eu já vou te perguntar, antes de eu falar em fórmula, quem andou mais rápido? A ponta laranja ou esse ponto verde aqui? Se esse cara andou tudo isso aqui em 15 minutos e esse cara andou só isso aqui em 15 minutos, com certeza esse cara aqui laranja, ele é mais rápido. Então eu posso fazer aqui um vetor velocidade, fazer um ponto aqui, ó, para te mostrar que a velocidade desse ponto, V2, ela é maior, galera, do que a velocidade escalar V1 desse ponto aqui. Reparou uma coisa? Quanto mais para o centro você vai, menos você anda de fato. O ângulo pode ser o mesmo. Se você não entendeu ainda, eu vou te mostrar aqui rapidinho uma tropa marchando. Olha, repara nos soldados quando eles fazem a curva. Dá uma olhada. Percebeu então, galera? O cara que está por dentro da curva, ele anda muito menos. Então ele tem que ir na manha. Ele não pode, se ele quiser que todo mundo ande certinho, enfileirado, o cara que está por dentro da curva, ele não pode sair correndo. Porque o cara que está lá por fora da curva, ele tem que andar muito mais ao mesmo tempo. Bateria de escola de samba também, né? Você pega a galera, dá uma olhada aqui no esquema que eu vou montar para você, ó. O povo faz assim na escola de samba, ó. Vou fazer um rascunho aqui. A bateria vem enfileirada aqui, vou fazer só a primeira fila da bateria, tá? E aí os caras vão entrar no recuo de bateria, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, né? A bateria vem por aqui, ó, e o recuo da bateria é aqui. Aí o que eles fazem? Eles vão fazer uma curva para lá, ó. Só que eles têm que andar alinhados, de forma que eles entrem aqui, ó. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara vai andar daqui até aqui. Esse vai ter que andar daqui até aqui. Esse vai ter que andar isso aqui, esse vai andar isso e esse só vai andar isso.
Então, galera, como esse cara andou muito menos naquele mesmo tempo, ele tem que ir na manha e vai devagarzinho. Enquanto que o cara que vem na ponta, afastado do centro, esse cara teve que correr que nem um louco. Entendeu? Eu toquei bateria de escola de samba no Rio, em São Paulo também. E os caras que vêm aqui, a gente chama de ponteira, porque eles têm que ter um pouquinho mais de sagacidade na hora de desfilar, na hora de fazer o recuo, porque ele tem que literalmente correr, tocando instrumento, cantando, sorrindo, né, para não perder ponto. E tudo isso aqui ao mesmo tempo, beleza? Então não, cara, eles não têm, se eles querem se mover juntos, olha só, se a ideia é vamos nos mover juntos, todos com a mesma velocidade angular, então eles não podem ter a mesma velocidade escalar. Guedes, mas como é que eu faço para descobrir isso? Essa é a boa notícia. É fácil pra caramba. Dá uma olhada aqui. Gente, vamos pensar primeiro na velocidade escalar. Velocidade escalar, o que ela é? Delta S sobre delta T. Beleza? Tranquilo até aqui. Ótimo. Agora faz uma coisa, um raciocínio para mim aqui. Quando você dá uma volta inteira, quando você dá uma volta completa na circunferência, qual é o seu deslocamento? Ou seja, qual é o comprimento de uma circunferência? Se você não lembra, dá uma olhada nisso aqui agora. Ó. Percebeu? O comprimento de uma circunferência ele é calculado como sendo 2π vezes o raio. Então, olha aqui, ó, o deslocamento escalar ele é 2π vezes o raio sobre o tempo. Mas vem cá, do primeiro bloco, como é que chama o tempo que você leva para dar uma volta inteira? Período. Ah, Guedes, por isso é que nego tem tanto medo de movimento circular, porque parece que o negócio não tem fim. Isso, mas dá uma olhada aqui com carinho, ó, aqui, ó. Já viu esse amiguinho antes hoje? Já, né? 2π sobre tesão é a mesma coisa que velocidade angular. Se é a mesma coisa que velocidade angular, vamos escrever agora a versão final? Deixa eu pegar um giz amarelo aqui. Velocidade escalar é igual. Isso aqui, galera, é a velocidade angular, ômega, vezes R. Povão, V igual a ômega R. Isso aqui não cai. Não cai não. Isso despenca, isso rola ribanceira abaixo, chove na sua cabeça em vestibular. Essa relação V igual a ômega R é extremamente importante. Você sabe o seu CPF de cor? É importante? É, isso aqui é mais. Sabe a sua data de nascimento de cor? Sabe? Que bom. Isso aqui é mais importante. Então, se você tiver que esquecer a sua data de nascimento, esquece, mas não esquece isso aqui. V igual a ômega R. V igual a ômega R. E lembra o macete que eu falei para você lá no bloco de deslocamento angular? Povão, quando você quer relacionar uma grandeza escalar com uma angular, basta multiplicar pelo raio. Lembra que eu falei para você? Ó, vou até botar aqui de novo. Essa velocidade é uma velocidade o quê? Escalar. Escalar. Essa aqui é o quê? É uma velocidade angular. E o que você tem que fazer para chegar de um para outro aqui? Você multiplica pelo raio. Sempre que você pega uma grandeza que é angular, multiplica pelo raio, você cai na grandeza escalar. Belezinha? Tranquilo? Agora vamos começar a interpretar isso aqui? Isso aqui está dizendo o que para você? Olha, vocês todos podem ter a mesma velocidade angular se todo mundo está girando junto. Ótimo. Mas a velocidade escalar vai ser tão maior quanto maior for o raio. Quanto maior for o raio, maior é a velocidade, mais rápido. Galera, olha só, vou apelar um pouco para você. Olha aqui meu cotovelo. Tá vendo meu cotovelo? Tá vendo meu punho? Se eu pego o meu braço, eu vou fazer aqui, ó, e depois eu passo em câmera lenta para você observar. Dá uma olhada. Percebeu que o meu braço, ele se move, desculpa, o meu punho, ele se move mais rápido que o meu cotovelo? Dá uma aplicação disso, Guedes. Eu não vou ter aqui, claro que não, mas quando você está...
Corta. Gente, desculpa, eu tava rindo, eu tive que cortar aqui. Eu tava procurando uma raquete de tênis. Claro, isso aqui parece a bolsa do gato Félix, né? Você mete a mão e saca o que você quer. Não, nem sempre a gente tem o que quer. Mas vamos lá. Um jogador de tênis. Se você um dia se aventurar a jogar tênis, se é que você já não joga, o professor de tênis fala o seguinte, cara, quando você pegar a raquete, o instinto natural de quem joga, quem começa jogando, é fazer assim com o braço, ó. Grudar o braço no corpo. Aí o cara fala assim, ele briga, até você aprender a esticar o braço. Porque além do comprimento do braço, tem o comprimento da raquete. A raquete se torna uma extensão do braço. Então o raio da curva, porque teu ombro aqui é o centro, né? Você gira aqui, ó. Então quando você usa toda a extensão, a velocidade com que a ponta da raquete viaja quando você faz esse movimento, ela é enorme. Então quando você quer bater numa bolinha para devolver a bola com o máximo de velocidade que você quer, você tem que realmente esticar o braço, fazer o movimento completo para que na ponta, olha aqui, ó, vou até usar isso aqui, para que na ponta a velocidade seja a máxima possível. Então, galera, isso tem trocentas mil aplicações. Vamos voltar no caso da Terra lá, do cara que estava na latitude de 60 e o cara que estava na latitude de 0. Vou apagar aqui e já volto. Bom, pessoal, apaguei a lousa aqui, agora vamos dar uma olhada no caso da galera que está rodando junto com a Terra. Lembra? O Zé estava aqui na linha do Equador e vamos botar o primo do Zé aqui a 60 graus de latitude. Em primeiro lugar, vamos entender o que significa 60 graus de latitude. Galera, significa que se você pegar do centro da Terra, pegar uma reta e varrer aqui 60 graus, você estaria nesse ponto. É isso que significa uma latitude de 60 graus. Em homenagem ao meu irmão, meu padrinho da minha filha, meu compadre querido, professor Robson, que me ensinou. Eu tinha uma dificuldade de lembrar o que era latitude e longitude. Ele falou assim, cara, você tá vendo a latitude? Late. Late, que nem cachorro. Nossa, professor, mas que idiota. É idiota, mas eu lembro assim, tá? Tudo bem? Me respeita. Tudo bem? E o meu professor de geografia, meu compadre Robson, te amo, cara, me ensinou desse jeito. Então vamos lá. Galera, vamos de novo no Zé. O Zé, ele dá uma volta completa em torno da Terra em quanto tempo? 24 horas. E o primo do Zé que está aqui? Ele dá uma volta em torno da Terra também em 24 horas. Mas acho que pelo desenho já ficou óbvio para você. Quem anda mais? O Zé ou o primo dele? Gente, pelo amor de Deus, o Zé ele tem que dar uma volta em torno da linha do Equador, que é o maior aro que a gente tem na Terra. Ele anda muita coisa. Enquanto que esse cara aqui só anda esse tequinho aqui, ó. Então, se eles andaram distâncias diferentes ao mesmo tempo, então eles têm velocidades escalares diferentes. Qual é a justificativa? Dá uma olhada aqui, ó. Gente, olha o raio da curva desse amigo aqui. Lembra que o raio é a distância entre o cara e o centro da curva que ele está fazendo. Tá aqui, ó. É o raio da Terra. É o maior raio possível. Que, para quem não sabe, é em torno aí de aproximadamente 6.400 quilômetros. Já para um cara na latitude de 60 graus, não, cara, o raio dele é menor, ó. Ah, professor, então o raio aqui, ó, vou chamar até de errinho. É aproximadamente quanto? Então, a gente pode até fazer uma relação aqui trigonométrica, tá? Nos exercícios eu vou fazer, pode deixar. Mas é só fazer uma relação de triângulo, ó, se você não reparou ainda, mas forma um triângulo retângulo, e aqui é o cateto oposto a esse ângulo aqui de 30 graus, tudo bem? E aí a gente faz uma relaçãozinha matemática para achar essa distância aqui. Mas o que eu quero que você perceba? Se eles têm raios diferentes, eles vão ter velocidades escalares diferentes. Quanto maior é o raio, maior é a velocidade. Portanto, você não tenha dúvida. Vou chamar o Zé de corpo A e vou chamar o primo dele de corpo B. Então, você não tenha dúvida em afirmar
que a velocidade escalar de A é maior do que a velocidade escalar de B. Porém, como eles giram ao mesmo tempo, a velocidade angular do A é exatamente igual à velocidade angular do B. Beleza? E uma curiosidade para você, será que dá para a gente descobrir qual é a velocidade escalar do Zé que está lá no Equador? É fácil. Vamos dar uma olhada? Vamos aplicar isso aqui, ó, V igual a ômega R. Vamos usar aqui, ó. A velocidade do Zé, a velocidade do A, é igual. O ômega é a velocidade angular da Terra. A gente já fez essa conta hoje, né? Mas se você esqueceu, não tem problema. Bota aqui 2π sobre tesão, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesma, a 24 horas. Isso é a velocidade angular. Vezes o quê? O raio da Terra. E aí, deixa eu só aproveitar, galera, para botar aqui a unidade, ó, 24 horas. E aqui eu vou botar o raio da Terra, que é de 6.400, a unidade está aqui, ó, quilômetros. Pessoas, óbvio que eu não vou fazer essa conta na versão exata, né? Vamos fazer uma aproximação? Na aproximação vai dar quanto? Olha só, o 2 morre com 24 aqui, fica 12. Vamos aproximar π para 3? Se aqui é 3, corta, 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Ah, então no fim das contas, Guedes, vai ficar assim. A velocidade escalar, gente, eu vou continuar aqui, vai ficar rascunho, tá? Vocês me perdoem. 6.400 dividido por 4, que dá 3.200 dividido por 2, que dá 32,16. Aproximadamente 1.600. 1.600 o que, Guedes? Quilômetros por hora. Ó. Quilômetros por hora. Galera, você acha que seu carro anda rápido? O Zé anda mais. E você também, não é muito diferente disso, tá? Lógico, depende de qual latitude. Au, au. Depende de qual latitude você tá do planeta. Porém, quanto mais perto do Equador você tá, maior é a sua velocidade. E vamos fechar com um chave de ouro? Por que, criatura, você acha que todas as bases de lançamento de foguete do planeta Terra são próximas a essa faixa do Equador? Cabo Canaveral na Flórida, Barreira do Inferno em Natal, Alcântara no Maranhão, é tudo nessa faixa. Inclusive, os Estados Unidos sempre teve de olho na nossa base aqui do Maranhão. Por quê? Porque a base do Maranhão ela tem uma localização especial. Ela está numa posição geográfica onde ela aproveita a velocidade máxima da Terra. Então é tipo, o foguete ele vai tipo a pedra que roda na funda lá do Davi, lembra aquele negócio de pegar a pedra e jogar assim? Pois é, o foguete ele já roda junto com a Terra. Então se ele pegar um embalo com a Terra, melhor, economiza combustível, por exemplo. Facilita na hora de decolar. Tenta decolar de um foguete aqui. Você não consegue. Por um motivo simples. Qual é a velocidade de rotação da Terra aqui? A velocidade de rotação, velocidade angular, a velocidade angular é π sobre 12 radiano por hora, tranquilo, não mudou nada. Mas como o raio do centro aqui é zero, você não tem velocidade escalar. Então você não conseguiria pegar embalo com a Terra. Agora, já no Equador é beleza. E aí uma curiosidade para vocês é que a vida inteira os Estados Unidos, né, jogou na nossa orelha para poder usar a base de Alcântara, mas nunca ofereceu nada em troca. Agora foi feito um acordo, eles podem usar a base. De graça. Mas enfim, não é? Interesses econômicos, interesses militares, tudo isso tem a ver com física. Isso é que é importante, tá? Independente aí da sua linha política, tudo isso aqui tem a ver com física. Beleza? Tranquilidade? Galera, agora eu vou para o aprofundamento e depois eu vou fazer exercícios. Tudo bem? Fica de boa, pega essas aulas, faz como eu te falei no começo.
doses homeopáticas, vai digerindo uma parte de cada vez. Vai amadurecendo para você chegar nesse ponto aqui e já tá legal. Por quê? Que a gente vai continuar falando de movimento circular no próximo módulo. Mas aí a perspectiva já vai mudar um pouquinho, a gente vai começar a aplicar isso em várias situações, na transmissão de movimento circular, por exemplo. Beleza? Galera, bons estudos para você, tudo de bom, aquele abraço. Tchau, tchau.